Ações dessa do Trump acabam jogando o Brasil mais para dentro do BRICS ainda. Você ataca o Brasil vai, bom, vou me aproximar mais do BRICS, vou fazer aliança com quem não está querendo atacar o meu judiciário, né? Então, é um movimento que a médio prazo destrói a capacidade de liderança dos Estados Unidos no mundo ocidental. É isso que nós estamos vendo acontecer. Dá uma pressionada, né? Como, Gabi? Ou pelo menos dá uma pressionada nisso, né? Você queria falar, o Demore citou o empreendimento imobiliário que o Trump era sócio do Paulo Figueiredo, que foi embargado, vetado por conta de... Era um rolo atrás do outro. Falta de licença, origem da grana, 120 milhões de dólares. Era para ser inaugurado em 2016. Isso, lá atrás. Para a Olimpíada. Não deu, porque as origens da grana foram descobrindo barbaridade. Ninguém sabe mais disso. Até uma boa pauta aí quicando na área. Mas porque o Paulo Figueiredo ele fica rico com negócios imobiliários na Barra, com a ajuda da milicada amiga do avô. Ele faz fortuna aí. Jornalismo era ali, uma desculpa para incendiar a extrema-direita brasileira. Ele faz fortuna com empreendimentos lá na Barra da Tijuca. Pegando toda aquela milicada amiga do Figueiredo, que estava na construção civil do Rio de Janeiro, e dá uma impulsionada nos negócios dele. Falta fazer um perfil mais detalhado desse Paulo. É o Nepo Baby do golpe, né? Total. Nepo Baby do golpe. Ele sabe herdar o avô, né, que é o último ditador, o último dos ditadores, estava fresquinho aí até os anos 80, e fazer negócio disso. Bom, 120 milhões de dólares, se a gente for puxar para hoje no câmbio e atualização monetária, a gente pode estar falando de uma coisa perto de 1 bi, né? De reais. De 1 bilhão de reais. Vamos imaginar que uma parte desse dinheiro foi guardado, né, num pé de meia, então a resposta de como se sustenta pode estar nessa história, né? Agora, sabe que ontem à noite eu estava falando com uma pessoa que está muito por dentro desse assunto, e a pessoa me disse o seguinte: olha, tudo o que eles querem é que o Itamaraty responda. E eu fiquei torcendo hoje de manhã, até a gente falou com o Jamil de manhã. Responda ao Trump. E o Jamil até hoje pela manhã analisou também, pode ser um erro muito grande se o Itamaraty responder, porque por enquanto isso está em cima do Alexandre de Moraes, né? Aqueles ataques ao Alexandre de Moraes. Agora, talvez a coisa tenha mudado de figura, porque se essa lei for adiante, ela não é, como querem fazer aqui, uma lei contra o Alexandre de Moraes. Você imagina qualquer órgão público, vamos imaginar o seguinte: Polícia Federal faz uma operação. E essa operação, de algum modo, depois vai envolver o Ministério Público. Exato. E vai envolver um juiz que não seja no STF, um outro juiz, um TJ. A primeira instância da Justiça Federal. Justiça Federal, em qualquer outro lugar. Todas essas pessoas, se eventualmente forem enquadradas em estarem impedindo um cidadão norte-americano de livremente se expressar, você pode ter aí 100, 200, 300 cidadãos brasileiros impedidos de entrar nos Estados Unidos. Sim. É isso que pode pegar essa história, né? Então, a gente está adiante agora. Eu estou muito preocupado, assim, Rodrigo, estou muito pessimista com isso, porque eu tinha uma esperança até umas semanas atrás, falando com uma outra pessoa que trabalha nessa questão da liberdade de expressão na Europa. Eu falei, olha, o Brasil vai se apoiar muito na legislação, para a gente discutir regulação de plataformas sociais, na legislação canadense, australiana, da Grã-Bretanha e europeia. E essa pessoa me falou, o Trump vai fazer os europeus recuarem. E eu falei para ela, não vai. E aí ele falou, por que não vai? Eu falei, cara, porque isso levou anos, foi aprovado no Parlamento Europeu, teve votação, não é uma coisa simples, tem múltiplos interesses ali. O que é que aconteceu na semana? Duas notícias já, a União Europeia já está recuando. A União Europeia parece nas cordas. E muito preocupada com também a questão da Ucrânia, porque o Trump falou, olha, eu decido aqui. Vocês viram o vídeo do Macron? Do Trump com o Macron? O Trump falou, não, nós bancamos a guerra, nós precisamos de dinheiro de volta, aqui nós bancamos sozinho. O Macron sentado do lado dele, parecia uma criança. Aí o Macron chama ele e fala assim, não, mas nós pagamos também, né? Só para deixar claro que a França também pagou. Parecia uma criança do lado do papai e o Trump faz uma cara tipo assim... Deixa o menino falar, né? Fica na tua aí. Falando com amigos que moram na fronteira com a Rússia, na Noruega, lá no extremo norte, estão muito preocupados, porque se o Trump sai da OTAN, os Estados Unidos têm o porta-aviões de Gerald Ford que tá aportado na Noruega, sai e volta, até fiz imagens disso 2 anos atrás, já desde que começou a guerra na Ucrânia, porque a Noruega faz fronteira seca com a Rússia no extremo norte. A Noruega, por exemplo, não tem questão nenhuma de se defender. Nenhuma, zero. Ela é um país que tem um exército muito pequeno e depende dos Estados Unidos.
Se os Estados Unidos se retiram ali e falam, olha, agora a gente aí, cada um com seus problemas, você se vira aí. Rifa, né? O Putin Rifa, pode né? dar um passo para dentro do Rifa território norueguês e eventualmente ninguém vai fazer nada. Ele rifa pro Putin Rifa, total. exato. Então, eu acho que assim, o Brasil entra numa Até porque rota a Noruega muito se perigosa. manifestou muito recentemente em relação à Ucrânia. Exato. Então, assim, a gente tem que ter noção, nossa comunidade, que o Brasil, ele tá na alça de mira. Assim, não é brincadeira. Tem bravatas e cortinas de fumaça no meio, mas a gente não pode cair na esparrela pelo Trump ser um cara caricato, né, Rodrigo? Que ele faz isso e é só caricatura, é só bobagem. Não, a gente tá vendo o cara ir pra cima mesmo. Tem até quem aposte nessa contramão do que você está falando, Demore, de que o Trump pode dar até uma ajudinha na popularidade do governo Lula, assim, que tá atacando muito, de repente, tendo umas respostas agora, o Itamaraty subiu um pouquinho o tom, de repente, isso pode ter até alguma influência ali. Eu acho que tem um padrão bem específico que a gente está falando aqui de inflação de alimentos e tal, e esse é o principal impacto. Mas, de repente, a depender das respostas do Lula, a gente pode... Eu acho que o Lula não falou e talvez nem fale porque ele não pode ficar respondendo ao segundo escalão dos Estados Unidos, o terceiro escalão, né? Porque Mas bateu em Big Tech... ele bateu, mas foi indiretamente. Mas nesse episódio específico dessa lei aí do Xandão, é uma lei de uma comissão dos estados, lá da Câmara dos Estados Unidos, e depois foi um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos que falou. Então, o presidente brasileiro não pode debater com os, como diz o Lula uma vez, com o sub do sub, né? Se os Estados Unidos se pronunciarem num nível presidencial, aí o Lula entra. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que é por aí.